Jovens do sexto ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que todos estejam bem. Vamos aí para a nossa intro. Então, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. E hoje nós vamos continuar o assunto aí de radiciação. Só que hoje nós vamos falar a respeito da fatoração e expressões numéricas, certo? Então, vamos logo para a fatoração, né? Então, nossa fatoração, você vai entender como uma decomposição em fatores primos. Então, quando nós decompomos um número, essa decomposição é sempre acompanhada por multiplicações. Então, entenda a fatoração como a multiplicação de números. Quando você multiplica dois números e encontra um determinado resultado, aquele resultado que você encontrou é nada mais do que a fatoração que foi feita dele, né? Quando essa multiplicação, por exemplo, 2 vezes 3 é igual a 5. O 2 vezes 3 é a fatoração do número 5, ok? Então, lembre-se de que um número primo, né, só para recordar, né, que essa fatoração em números primos, então, número primo é todo número natural maior do que 1 e que tem apenas dois divisores naturais, que são o 1 e ele mesmo. Então, só existe um número par que é primo, que é o número 2. Os demais pares, todos não são primos, eles são compostos, né? E você tem aí vários números primos, né? Nós já fizemos até aquela gráficozinha, aquelas tabelazinhas para encontrar os números primos até 100. Mas vamos aí. Então, vamos para essa parte da fatoração. Então, fatoração do número 42. Então, veja só. Se eu pegar o número 42, eu poderia dizer que 42 era a mesma coisa que 6 vezes 7. É uma fatoração? É uma fatoração do 42. 6 vezes 7 é a fatoração do número 42. Só que o número 6 ele não é primo. O 7 é primo, mas o 6 não é primo. Então, eu poderia fatorar o número 6. E qual seria a fatoração do número 6? 2 vezes 3, que são dois números primos. Tá? Vezes quem? Vezes o 7, que já é primo. Então, a fatoração do número 42 em fatores primos seria 2 vezes 3 vezes 7. Ok? Fácil, né? Muito fácil fazer a fatoração de um número. Esse intuito de fatorar esses números é justamente para você achar a raiz de um número grande com facilidade, sem dificuldade, certo? Então, nosso intuito aqui é aplicar a fatoração para extrair a raiz quadrada. Bacana? Então, fatorar é pegar aquele número e transformar em dois ou mais números multiplicados entre si, dando como resultado o próprio número, certo? Então, aí você tem dois tipos de fatoração. Aqui, ó, a fatoração aqui em cima, onde nem todos são primos, e a fatoração aqui embaixo, onde todos são primos. Dizemos que essa fatoração última aqui é a fatoração
por números primos, ok? Então vamos aí adiante. Então, cálculo da raiz quadrada de um número pela decomposição em fatores primos. Então, pessoal, nós vamos aplicar aqui a fatoração por números primos e depois vamos extrair a raiz quadrada. Então, vamos lá. Ó, eu vou pegar um número maior do que 100 para a gente já ter essa ideia. Então, 144 é um número par. Se é um número par, dá para dividir por 2, isso mesmo. Ora, se eu pegar 100 e dividir por 2, dá 50. Se eu pegar 40 e dividir por 2, dá 20. Então, dá 50 mais 20, 70, né? Se eu pegar o número 4 e dividir por 2, dá 2. Então, 70 mais 2, 72. Perfeito. Ora, se eu pegar 72 e dividir por 2, porque ele ainda é par, a metade de 70 é 35. E a metade de 2 é 1. Então, 35 mais 1, 36. Perfeito. 36 também é par. Então, ainda dá por 2. A metade de 30 é 15 e a metade de 6 é 3. 15 mais 3, isso mesmo, 18. Muito bem. 18 ainda é par, então ainda dá por 2. Ora, a metade de 10 é 5 e a metade de 8 é 4. 5 mais 4, 9. Muito bem. Agora parou. Ele não é mais par, professor. Se ele não é par, você vai procurar o próximo número primo que dá para dividir por ele, certo? Então, o próximo primo que nós temos é 3. E 9 é divisível por 3. Então, dá por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E ainda dá por 3, que dá 1. Pronto, fiz a fatoração. E agora, pessoal, para mim achar a raiz quadrada, é necessário que eu separe de 2 em 2, certo? Por que separar de 2 em 2? Porque a raiz quadrada nada mais é do que a multiplicação de dois números iguais. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo dê 144. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar de 2 em 2. Ó. Vou separar ali 2. Dá perfeito, né? Tem 2 parzinhos ali. Vou separar mais 2. Dá bacana também. E vou separar mais 2. Se tiver algum número, pessoal, que não casar par com par, significa que aquele número não vai ter raiz quadrada, certo? Então, fez a decomposição e não deu para separar de 2 em 2, então se sobrou algum, então significa que você, né, ou aquele número não tem raiz quadrada, certo? Mas se deu para separar de 2 em 2, então você vai conseguir encontrar a raiz quadrada. E agora, como é o intuito? O intuito é o seguinte, é de você separar, se você tem 2 em 2, né? Então, ó, você vai pegar um para um parêntese e o outro para o outro parêntese. Um para o primeiro parêntese e o segundo para o segundo parêntese. O primeiro para o primeiro parêntese e o segundo para o segundo parêntese. Então, vou ter assim, ó. Esse 2 aqui é daqui, esse 2 aqui é daqui e esse 3 é daqui. O outro, esse segundo aqui é daqui, o segundo daqui e o segundo daqui. Eu separei para cada parêntese o número, né, para você ter a relação. Então, se você conseguiu dividir de 2 em 2, o primeiro número que você separou vai para o primeiro parêntese e o segundo número vai para o segundo parêntese. E aí eu resolvo essa multiplicação. Então, os dois primeiros, quanto é 2 vezes 2? Muito bem, 2 vezes 2 é 4. Então, o mesmo resultado vai acontecer do outro lado, certo?
2 vezes 2, 4. E quanto é 4 vezes 3? Ora, 4 vezes 3 é 12. Perfeito. Olha só, pessoal. Eu estou procurando a raiz quadrada de 144. Eu encontrei só um número aqui, 12. E desse lado, só um número, 12. Então, significa que a raiz quadrada de 144 é 12. Por quê? Porque eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo dê igual a 144. Que número é esse? É 12. Ó. 12 vezes 12 vai dar 144. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 144 é 12. Rapaz, é fácil demais, né? Moleza, menino. Então, para você extrair a raiz quadrada usando a fatoração, o princípio é esse. Você fatora um número, separa de 2 em 2, e o primeiro número que você separou vai para o primeiro parênteses, e o segundo número vai para o segundo parênteses. Depois você resolve as multiplicações, e quando você chegar em um único número, a raiz quadrada daquele número que você fez a fatoração é justamente a resposta que você está procurando. Bacana? Beleza? Podemos ir adiante? Então vamos lá, pessoal. Agora, nós vamos para as expressões numéricas, né? Então, muita gente aí já tem as regras aí na mente das expressões numéricas em relação a parênteses, a colchete, a chave, em relação às operações, né? Só que agora vocês conheceram duas novas operações, que foi a potenciação e a radiciação. Então, nós vamos agora incrementar aí a nossa expressões numéricas, dando as novas regras e definitivas, as regras completas, sem faltar nenhuma. Então, até o 5º ano, você aprendeu aquelas regrazinhas. Não vai mudar muita coisa, certo? Só vai acrescentar a primeira regra, que vai ser diferente da que vocês já estavam acostumados. Então, a primeira regra, né, que nós vamos ter entre essas relações é a seguinte. Então, agora que já aprendemos mais algumas novidades, né, a potenciação e a radiciação, devemos, na hora de resolver, as expressões incluí-las na ordem de prioridade. Então, a prioridade, antes de você conhecer, eram a multiplicação e a divisão. Essa era a primeira prioridade. Só que agora vocês conheceram essas novas operações, que foi a potenciação e a radiciação. Então, agora a prioridade, né, é elas. Então, primeira coisa que você faz para resolver uma expressão numérica é resolver as potenciações e as radiciações na ordem que aparecer, certo? Então, essa ordem é primordial. Então, primeira coisa que você vai resolver, potenciação e radiciação. Se a potenciação vier primeiro, resolva primeiro a potenciação. Se a radiciação vier primeiro, resolva primeiro a radiciação. Se elas vierem separadas na mesma linha, você pode resolver tanto uma quanto a outra, certo? Então, essa ordem aí é que vai definir quem é que você vai responder primeiro. Bacana? Qual é a segunda? Agora vem as que você já conhecia, né? Que é a multiplicação e divisão na sua ordem. Então, depois das potenciações e radiciações, segue as multiplicações e divisões. E quem é que vem por último? Por último vem as adições e subtrações na ordem que aparecer. Aquela que vier primeiro, faça primeiro. Aquela que vier depois, faça depois. Bacana? Belezinha? Podemos seguir? Então, nós vamos ainda falar de casos de prioridade, né? Então, caso apareça, devemos efetuar primeiro os parênteses, depois os colchetes e, por último, as
chaves, né? Então, esses são o formato dos parênteses, esse é o formato dos colchetes e esse é o formato das chaves. Então, siga a ordem aí não foi alterada. Então, se tiver parênteses, se tiver colchete, se tiver chave, primeiro vem os parênteses, depois os colchetes e por último as chaves. Pronto, pessoal. Agora você está preparado para responder, né, ou resolver uma expressão numérica, que é o que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Vamos a um exemplo, né? Então olha só. Nosso exemplo nós temos aí 12 vezes tem chaves, 7 mais 2 vezes tem colchete, 17 mais 5 menos 4 tem parêntese, raiz quadrada de 9, olha, apareceu uma raiz, mais 1, fecha parênteses, fecha colchete, menos 3, fecha chave, mais 6. Certo? Então, essa é a nossa expressão. Então, o que eu devo priorizar? Eu vou resolver logo o que está dentro do parênteses, certo? Então, dentro do parênteses, qual é a operação que tem? Eu tenho duas operações, apesar de parecer que só é uma, né? Parece que só tem a adição, mas tem aqui uma radiciação, pessoal. Isso daqui é uma raiz quadrada. Então, a primeira coisa que você vai fazer é responder a raiz quadrada, certo? Só temos esse parênteses, então vamos resolver só a raiz quadrada. Qual a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3, professor, fácil demais. Então, vamos fazer só isso. A única coisa que a gente fez foi responder a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Pronto. Pronto, ó. Dentro do parênteses, eu só tenho dois números. Então, eu já posso resolver e eliminar esse parênteses. Então, ó, quanto é 3 mais 1? 3 mais 1 é 4. Então, eu vou responder o parênteses e o parênteses vai desaparecer. Eu só posso desaparecer com parênteses quando tiver dois números dentro, certo? Bacana? Então, vamos lá. Ó, parênteses foi para bem longe de nós. E agora, 3 mais 1, 4. Ó. E a multiplicação permaneceu, viu, pessoal? Ó, não alterei o sinal que estava fora. Então, resolvi o parêntese e eliminei. Pronto, não tem mais parênteses. Se não tem mais parênteses, agora nós vamos resolver o que está dentro do colchete. E aí eu tenho que verificar o que está dentro do colchete. Dentro do colchete eu tenho uma adição, uma subtração e uma multiplicação. Qual é a prioridade? Ah, professor, a prioridade é potenciação e radiciação. Como não tem, eu passo para a próxima. Multiplicação e divisão. Professor, não tem divisão, mas tem multiplicação. Então, a primeira coisa que você tem que resolver, pessoal, é a multiplicação. Você não pode resolver a soma e a subtração antes de resolver a multiplicação. Então, a primeira coisa que você vai fazer é resolver a multiplicação. Então, vamos lá. Quanto é 4 vezes 4? 4 vezes 4 é 16, pessoal. Então, nós só vamos responder isso aí, pessoal. Então, ó, veja que eu repeti o 17 e repeti o 5. Eu só resolvi a multiplicação porque a prioridade é a multiplicação. Bacana? Beleza? Então, vamos lá. Ainda tem mais de 2 números dentro do colchete. Então, ainda eu não posso eliminar o colchete, certo? Então, ó, o que tem agora? Eu tenho uma adição e uma subtração. Quem foi que veio primeiro? A adição. Então, primeiro eu vou resolver a adição. Quanto é 17 mais 5? Ora, 17 mais 5 é 22, professor. Então, vamos responder aí, ó.
Veja que eu só respondi o 22, ó, 17 mais 5 deu 22, e repeti o 16. Professor, agora só ficou 2 números dentro do colchete. Ah, se só ficou 2 números dentro do colchete, nós vamos resolver o colchete e eliminar esse colchete, certo? Então vamos lá. Quanto é 22 menos 16? 22 menos 16, ó, se eu pegar mais 4, mais 2, né, dá 6. 6 mais 6, 12. Ah, então dá 6, né? Então, 22 menos 16 dá 6. Então, vou eliminar o colchete colocando aí o 6. Beleza? Ó, eliminou aqui e ficou só o 6. Algum problema, pessoal? Não, né? Então, vamos lá. Ora, nós temos agora uma adição, uma multiplicação e uma subtração dentro das chaves. Não tendo mais parênteses, não tendo mais colchete, eu tenho que resolver o que está dentro das chaves. Beleza. Então, qual é a prioridade aqui? A prioridade, se eu tenho adição, multiplicação e subtração, a prioridade é a multiplicação. Então, vou multiplicar 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12, perfeito. Então, vai ficar, ó, 12. Pronto, professor. Ainda tenho mais de 2 números dentro da chave, então tenho que continuar. Então, vamos lá. Tem uma adição e uma subtração. O que foi que veio primeiro? A adição. Então, vou fazer primeiro a adição. 7 mais 12, 7 mais 12 é 19, professor. Então, vamos responder lá 19. Então, ó, repetir aqui o menos 3 e o restante, certo? Então, agora, eu fiquei com 2 números dentro das chaves. Se eu fiquei com 2 números, então eu já respondo e já elimino essa chave. Então, quanto é 19 menos 3? 19 menos 3 é 16, pessoal. Então, agora, ó, eu vou responder. Pronto, ó. Beleza demais. Não tem mais parênteses, não tem mais colchete e não tem mais chave. Se não tem mais parênteses, nem colchete, nem chave, eu vou agora só para as prioridades das operações. Potência e radização não tem. Multiplicação e divisão. Não tem divisão, mas tem multiplicação. Então, primeiro eu vou resolver a multiplicação. Então, quanto é 12 vezes 16? 12 vezes 16 dá 192. E repete o mais 6. Pronto, pessoal. Agora só ficou 2 números. Então, agora é só resolver. Quanto é 192 mais 6? Ora, 192 mais 6 dá 198. Pronto, pessoal. Está resolvida a expressão numérica. Então, é só lembrar das prioridades. Em relação aos sinais, né, as colchete, parênteses, né, e chaves, você tem que seguir a ordem. Primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Em relação às operações, primeiro potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão e, por último, as adições e subtrações, sempre seguindo as suas ordens. Ok? Esse é o critério. Espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa explicação, né? Foi bem sucinto aí nas explicações. Espero que tenha ficado entendido. Nós vamos passar aí uma pequena atividade para vocês se deleitarem e praticarem bastante, né? Qualquer coisa, revejam o vídeo aí novamente. Eu acho que está bacana. E
Espero aí que na quarta-feira todos já tenham enviado as nossas atividades para a nossa correção. Então, um forte abraço, valeu e até quarta-feira.